Queridas irmãs, queridos irmãos, obrigado pela presença em mais um encontro e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Então, prosseguindo os nossos encontros, as nossas aulas, nós estamos abordando a questão do conhecimento e como o conhecimento se transforma em sabedoria. E esse trabalho, lembrando, tem o apoio do Centro de Porto Ferreira e São Pedro. Então, nós estamos dando sequência à Astrologia Rosa Cruz, a nossa 13ª aula, Conhecer e Saber, parte 5. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre confusão mental. Por que é importante tratar desse tema antes de tratar do conhecimento e sabedoria? Porque poucas pessoas têm capacidade mental hoje para acessar um nível de conhecimento um pouquinho mais profundo. A grande maioria está muito perdida mentalmente. Está capturada pela mídia, pela bobagem, pela futilidade, pela perda de tempo, pela distração. Então nós vamos hoje, nessa reunião, falar especificamente desse problema, principalmente por causa, devida à má vibração do signo de Peixes. A confusão mental que impera é a incapacidade de receber informações do mundo, lendo, ouvindo, assistindo um filme, e elaborar internamente de forma coerente. O mundo hoje, o universo mental da maioria, está muito conflitante, muito contraditório. Quase todo mundo perdeu a habilidade lógica de articular ideias. Então as ideias são dissonantes, elas não se coadunam, elas não se interligam. Forma aquilo que a gente chama de pandemônio mental. Distração. O mundo ocidental, eu vou falar do mundo ocidental, que é onde a gente mora. O mundo ocidental, nós já advertimos isso várias vezes, ele é perpassado pela demência. A ideologia capitalista transformou o ser humano num consumidor, meramente um consumidor, que vive em função de ter uma receita razoável, uma entrada de capital razoável, para poder acessar livremente ao mercado consumidor. Passar férias em lugares bonitos, ter boas amantes, bons amantes, colocar o filho numa escola decente. Ele acha que ainda existe escola decente, obviamente já não existe mais. Mas enfim, a vida dele é pautada em ilusões e ele acredita que tendo poder material, poder econômico, ele tem acesso ao melhor do mundo, inclusive intelectualmente. Então a distração, a divagação, pensamentos voláteis que não se assentam na alma, o malabarismo verbal, tem pessoas que se comunicam bem, mas não dizem nada. Embaralhamento de ideias, não falam coisas com coisas. Ambiguidade, rotas tortuosas, rotas de fuga. E encobrimento da luz, velamento da luz. Isso é muito grave hoje. A luz para a maioria está inacessível, para a maioria. Principalmente quem já é viciado em eletrônicos. Distração é sinônimo de alienação. Alienação o que é? Ficar alheio, apartado, afastado da luz. Então a regra para o mundo capitalista é: você de fato quer ser feliz? Então, por favor, não pense, não combina ser feliz nesse mundo e pensar. Não é possível fazer as duas coisas. Pensar é muito diferente de falar bem
conhecer muita coisa, ter uma boa retórica, ser um sofista, convencer os outros do que você quer, da ideia que você quer passar. Isso não é pensar. Isso é empregar a linguagem para fins particulares, para ter sucesso, para ser feliz, para enganar os outros, para vender alguma coisa, inclusive para vender a si mesmo. Tem pessoas que falam bem para vender a própria imagem. Então, você nasceu desse jeito. Você quer pensar, você quer saber. A criança pergunta o porquê. Aí, infelizmente, toda criança nasce e tem pais. E toda criança que tem pais está perdida. Porque os pais são os primeiros a deseducar a pobre criança. Depois, para começar a destruir completamente a criança, vem a escola, a sociedade. E, finalmente, aí sim ela é feliz. Quando ela zera, apaga. Olha que semblante de alegria. Esse é um ser feliz no mundo de hoje. Ele não pensa. Então, alienação é afastamento do caminho, que é o mesmo significado da palavra pecado. Pecado é tirar o pé do caminho. E o sucesso das terapias, dos psicólogos e psiquiatras ganhando muito dinheiro, a indústria farmacêutica também enriquecendo, e um bando de almas sombrias indo em consultórios, indo tentar resolver seus problemas, que na verdade só elas podem resolver. Mas todo mundo hoje procura muleta. E obviamente, remédio para dormir, ansiolíticos, antidepressivos, são medicações para dormir. Porque dormindo você também continua com a possibilidade de ser feliz, porque você vai entrar no mundo onírico e aí você pode criar um mundo particular. A grande questão astrológica é que o universo pensante ele é naturalmente tenso. Todos os planetas relacionados com atividade intelectual, eles não conversam bem naturalmente. Então, Gêmeos, Mercúrio, Virgem, Mercúrio, Sagitário, Júpiter, Peixes, Netuno e Júpiter. Esses signos são todos mutáveis e planetas nesses signos fazem quadratura entre si, ou oposições. Mostrando que a tarefa de pensar para o ser humano é ainda difícil. Aí você pergunta, mas por que a astrologia não ajuda? Não é que a astrologia não ajuda, é muito fácil. Qual é o primeiro signo do zodíaco? Que bicho que é? Carneiro. O segundo? A maior parte dos signos são bichos. Nós somos animais ainda, a nossa herança animal é muito forte. Então nós não sabemos pensar. Pensar é um artigo raro. Então, não é a astrologia que não ajuda, é a nossa condição atual que não ajuda. Nós somos ainda zoológicos. Então nós temos que trabalhar, começar a se empenhar para resolver essas quadraturas e oposições. Elas causam N problemas. N, alguns deles. Desinformação, desorientação, desgoverno, profanação, é difícil saber o que é o sagrado, imoralidade, demência, caos e autoengano.
terminando então uma vida incoerente, uma vida que não dá certo. Então as pessoas quando chegam nos seus 40 anos, 50 anos, começam a perceber que está dando tudo errado. Mas tudo que eu esperei de família, filhos, trabalho, mundo, amizade, caminho espiritual, está tudo tão confuso. Pois é, está tudo tão confuso. É isso mesmo. Então, a opressão do destino acaba gerando uma angústia, uma escuridão, uma aura escura. Vamos convidar o nosso anjo. Anjo, você que sempre tem uma palavra de salvação, né? Eles adoram quando você entra, porque... Eles quem? Os nossos telespectadores, porque quando eles estão ouvindo eu falar, alguns já estão com uma navalha no pescoço. Exatamente nesse momento você entra e eles voltam a ser felizes. Então, por favor, como é que a gente resolve esses problemas de Mercúrio e Júpiter? Ajuda a gente. Mas se eles estão felizes? Se existe essa felicidade, porque eu falo na expectativa de que eu vá me contrapor ao que você está falando, eu acho que existe algum equívoco também. Não, eu devo estar me expressando mal. Não, você não se contrapõe. É que você é um anjo. Então você traz uma palavra de esperança do céu. Está tudo certo, anjo. É interessante, mas concordamos em geral. Eu e Oswaldo somos muito concordes, e concordar é estar junto no coração, né? Afinal de contas, ele falou para falar de Júpiter, e tanto eu quanto Oswaldo temos o Júpiter em Leão, né? Então, concordamos no coração, né? Agora, o encontro entre Mercúrio e Júpiter, ele é algo que, para que ele aconteça, ele não deve ser a intenção inicial, né? O encontro entre Mercúrio e Júpiter, ele acontece de uma forma casual, na medida em que eu caminho, me disponibilizando a participar. Porque Mercúrio, ele é um símbolo, um planeta, uma ideia, um conteúdo, a partir do qual eu estabeleço uma relação de comunicação com o outro. E quando essa comunicação é vista do ponto de vista pragmático, como normalmente as pessoas falam, enquanto um fala e o outro escuta, isso é a compreensão, o entendimento mais primitivo da comunicação. Porque a base da comunicação é um estado como de ser membrana, ser uma interface. E a gente pode ver isso facilmente quando a gente olha astrologicamente que Mercúrio, ele é o regente do signo de Gêmeos, que por sua vez vai reger a parte do corpo físico que são os pulmões. E ele está ligado à casa 3, que é a casa da comunicação. Está ali o slide, se você quiser, tá? Eu voltei. E do ponto de vista da filosofia Rosa Cruz, o signo de Gêmeos está vinculado a esse corpo hierárquico que são os serafins. Que no hebraico a gente vai chegar à conclusão de que serafim significa aqueles que ardem em frente a Deus. Ou seja, são seres de mediação que não querem saber, eles fazem uma mediação entre aquilo que há de divino e aquilo que há de humano. Ou seja, Mercúrio atua como um porta-voz de uma hierarquia de seres que ardem em frente a Deus, procurando fazer a possibilidade da existência humana ter essa relação do plano material com o plano espiritual. Então, olha só, mais do que chegar numa escola, buscar aprender a falar, aprender uma gramática para falar o que você quer, a comunicação é muito mais esse estado interno de, no encontro, se permitir estar à frente do outro para que alguma troca aconteça. Não para que eu fale, o outro escute, o outro fale e eu escuto. Mas para que genuinamente eu me esvazie, para que a comunicação, o contato, aconteça da melhor forma possível, me esvaziando completamente para que o outro seja. Então, quando eu chego nessa comunicação, que aos poucos eu espero que vocês estejam percebendo que é muito mais um escutar do que um falar, Mercúrio passa a se afinar, a semelhança de um órgão musical, para poder tocar notas, oitavas, do planeta Júpiter. A sabedoria do planeta Júpiter
que não é essa sabedoria mental, não é essa sabedoria cerebral. É aquela sabedoria daquele que, no seu silêncio, na sua presença, oportuniza, desbrava, convida ao discernimento, não a partir do que fala, mas a partir de como a sua vida se compôs. E como nesse encontro com o outro, essa composição de vida pode oferecer algum recurso, não retórico, não dialético, mas a partir de um exemplo de algo que o outro possa se nutrir. Veja então, Júpiter ele vai nascer espontaneamente na medida em que o meu exercício mercurial, o meu exercício de membrana, o meu exercício, portanto, de estar disponível à relação, seja feito na boa medida, na justa medida. Quando eu entendo que o mundo é o supermercado onde eu pego o conhecimento, onde eu leio, eu replico aquilo que eu li, onde eu tento convencer porque eu desenvolvi uma retórica forte a partir de conhecer a filosofia e o entendimento de como a linguagem se compõe, eu me indisponibilizo a Júpiter. Então eu me torno um sofista. Então esse Júpiter, muito dificilmente, no meu tema natal, vai se encontrar numa posição favorável, flexível, permeável e vinculada a essa natureza de seres que ardem em frente ao fogo. Então, Júpiter é como se fosse o florescimento de Mercúrio, né? Não é a partir de Mercúrio eu vou chegar em Júpiter, mas se eu exercitar um Mercúrio de forma digna, porque ele é como uma ferramenta que eu posso trabalhar aqui, né? Tudo aquilo que eu posso trabalhar no mundo físico, eventualmente, pode me disponibilizar a um encontro com o divino. Né? Buscar primeiro cumprir com aquilo que você precisa fazer para que a graça possa te acompanhar e você, eventualmente, participe do banquete jupiteriano. Né? Obrigado, João. Valeu. Lembrando que ele está falando de cátedra porque ele tem Sol, Vênus e Marte em Gêmeos. Então, você tem alguém que pode explicar como funciona Mercúrio e Gêmeos, é o anjo. E anjo significa o quê? Mensageiro. Mas incrível. Somos anjos, né? Somos. Então, pressão do destino gera angústia. A angústia é uma sensação, né? Se você já encontrar alguém parecido na rua, não vão pensar que é a mesma pessoa, tá? Essa daqui é uma ficção. Mas vai ter muita gente assim na rua, em breve. Né? Olhando uma vitrine, do lado de lá da vitrine tem comida, tem roupa, e a pessoa está em frangalhos, né? Querendo, suplicando por um pedaço de pão ou uma roupa para esquentar seu frio. Para quem não age, esse é o ponto, em conformidade com as leis da evolução, o destino reage e depois coage. Você vai fazer aquilo que você não gosta porque você é obrigado a fazer. Não é bom chegar nesse ponto. Evitem. Porque aí a situação já está muito ruim. Você está num beco sem saída. Restrições e obstruções geralmente estão a cargo do planeta Saturno, o planeta da negação. E essas restrições coíbem a liberdade e engaiolam a vida. Se vocês observam, né, que há uma tendência mercadológica de moradia das pessoas habitarem prédios altíssimos, que nem no Matrix, em cubículos que parecem casulos. Elas pagam para morar em gaiolas. Isso já é um sinal de demência. O que diz Descartes? Descartes é uma figura muito importante. Um dos principais filósofos ocidentais, René Descartes. Ele influenciou de uma maneira gigantesca Spinoza, David Hume, Kant, Hegel. Por quê? Porque ele se ateve a questões fundamentais da existência humana. Questões relacionadas à alma, o conhecimento,
a lógica. É um pensador fabuloso. O que diz Descartes? Isso faz um bom tempinho, viu? Vários séculos atrás. Se o demônio existisse, ou se o demônio existe, a varinha, Anjo, não sei, obrigado. Se o demônio existe, pode ser que todas as coisas que vejo não passem de miragens, de ilusões. Por ele, demônio, utilizadas como armadilhas à minha ingênua credulidade. Então eu posso passar a vida toda envolto em crenças limitantes geradas por forças demoníacas, até chegar no beco sem saída. Olha que loucura que é isso. Então nós vamos propor, dentro dessa série que tem sequência, um caminhar que vai de Gêmeos até Sagitário. Mas antes, vamos lembrar da péssima influência que Saturno e Netuno estão ocasionando no signo de Peixes e colocando a humanidade numa situação muito lastimável, numa completa escuridão espiritual. Essa é a época, essa é a característica da época que nós estamos vivendo. E ela vai durar intensamente 2 anos e pouco. Então nós vamos viver um tempo mórbido, um tempo triste, um tempo escuro, um tempo de angústia, sofrimento, desespero. É isso, a palavra certa é beco sem saída. Saturno em Peixes é sentir-se num beco sem saída, não tem para onde ir. A sensação de inadequação, você não se encaixa em lugar nenhum. Vacuidade nas pessoas e em você. E autodepreciação. Você começa a achar que sua vida não vale mais nada. Assombrações do dever não cumprido. Então, você fez, mas parece que você fez tudo errado. Saturno em Peixes dá muito essa sensação. Nossa, quanto tempo eu perdi. Eu investi em valores que hoje não valem mais nada. O que eu fiz? A alma atormentada, um sentimento de culpa e perda da tranquilidade, um desassossego crônico. Inclusive muita gente com tosse. O peso do passado, mal resolvido, vampiriza e lesa a ceia da vida. Então aquele ânimo, aquele entusiasmo, aquele vigor, ele começa a ficar anêmico. A alma pesada fixa-se em traumas, passado. Ancora-se na dor. É o vício da dor. É o vício da vítima. É o vício de se sentir culpado. A pessoa afunda nas próprias sombras. Ela gera as sombras e mergulha na sombra. É uma espécie de masoquismo psíquico. Ora, a lei de causa e efeito é muito antiga. Semeou, colhe. Você vai colher exatamente o que foi semeado, não tem como fugir disso. O elemento ar, no momento, dada a poluição atmosférica, a poluição eletrônica, a poluição da desinformação, tornou o elemento ar de Gêmeos, Libra e Aquário encoberto pela névoa da incoerência e da mentira. Então as almas estão se sentindo asfixiadas nessa atmosfera emocionalmente, psiquicamente poluída. Então, é uma sensação horrível de escuridão, névoa, dificuldade de inalação. Então, essa é uma sensação da alma, é muito pior do que o corpo. Como defender-se da poluição midiática e da prostituição da verdade?
Essa é uma questão que hoje ninguém mais sabe responder. Cada um vai ter que buscar, vai ter que garimpar a resposta por si mesmo. Não dá para saber mais o que é verdadeiro e falso. Não dá. Netuno, em Peixes, colocou um véu. Não tem como desconfundir o que é verdadeiro e o que é falso. Não tem. No momento, não. A forma mental, as inclinações da personalidade, a qualidade das escolhas e o nível ético da conduta definem o modo pelo qual cada um de nós redireciona o destino e encaminha a própria vida. Se você não sabe para onde você está indo, não sabe escolher, não sabe discernir a verdade da mentira, você vai pegar rotas indefinidas. Vai andar por precipícios e abismos. No laboratório do destino, escolhemos e manuseamos os mais diversos instrumentos e convivemos com prolífero material humano, cheio de gente. O emprego desses recursos delineia nosso futuro. Diga-me com quem andas, diga-me o que lês, diga-me o que escutas, o que vês, o que pensas. Como você metaboliza tudo que você recebe. Tudo isso que está acontecendo está sendo transformado em você, ponha isso na cabeça. Se você ficar conversando 1 hora com uma pessoa estúpida, você está ficando estúpido, dá para entender isso ou não? Prosseguiremos com o conteúdo na 14ª reunião. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Você que está com a corda no pescoço, quer falar alguma coisa? Então, em nome da nossa querida organização, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.